Bom dia a todos que estão se conectando para o nosso webinar de hoje. Sejam bem-vindos. Nós vamos só esperar mais um minutinho para dar a todos a possibilidade de entrar no webinar e já vamos começar. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar de hoje sobre o tema da pauta trabalhista do STF. A gente fica super contente que conseguimos a participação hoje da área trabalhista, de 2 sócios do escritório BMA. Eu agradeço a Cibele e o Luiz pela disponibilidade em trazer esse tema para nós hoje. Talvez só rapidinho para o andamento. Após a apresentação sobre o tema, nós vamos ter a chance para perguntas e respostas. Então, vocês podem fazer as suas perguntas na aba perguntas e respostas ou no próprio chat desse webinar. Fiquem à vontade de fazer as perguntas e, com isso, eu gostaria de passar a palavra à Cibele, que vai iniciar a apresentação de hoje. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Antes de mais nada, Luiz Marcelo e eu gostaríamos muito de agradecer à Câmara Brasil-Alemanha pelo convite. A gente entende que esse tema é bastante relevante e a nossa ideia é antecipar, né, fazer um apanhado geral das discussões mais relevantes atinentes aos temas trabalhistas que vem acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal. Então, basicamente, a gente vai passar por 3 grandes discussões, que é a discussão das dispensas coletivas, ou seja, se cabe ou não uma negociação prévia com os sindicatos, né? Essa é uma discussão que já se arrasta há bastante tempo. A ultratividade das normas coletivas, o que acontece quando uma norma coletiva expira, né? Assim, isso também é outra discussão, não é nova na Justiça do Trabalho e no Supremo. E, por fim, o negociado versus o legislado, o que deve prevalecer, a negociação coletiva ou a legislação, né? E esses são 3 temas extremamente relevantes, os 3 temas foram abordados pela reforma trabalhista em 2017, mas ainda a gente não pode dizer que existe uma segurança jurídica com relação a eles, tanto que que ações discutindo a constitucionalidade da reforma trabalhista nesse aspecto e todas as peculiaridades dos temas ainda estão em andamento. Então, eu vou passar a palavra para o Luiz Marcelo, que vai trazer as nuances e o status da discussão com relação aos 2 primeiros temas, e depois eu volto para falar do terceiro tema, que é o negociado versus legislado. Vai lá, Luiz. Bom dia para todo mundo. Meu nome é Luiz Marcelo Góes. É um prazer estar aqui, endossando aqui as palavras da Cibele de agradecimento à Câmara. Queria, antes de começar a falar, dar parabéns para quem for advogado, que hoje parece que é o dia do advogado. Tem dia de tudo, né? A gente merece um diazinho também. Então, parabéns a todos os advogados presentes. E a gente achou relevante esse tema da pauta trabalhista no STF. A gente estava conversando aqui um pouco antes do evento, porque o Brasil ele se notabiliza pela insegurança, né, em questões trabalhistas. E esse primeiro tema que a gente vai conversar aqui, ele é um exemplo assim, pronto sobre como é inseguro o ambiente trabalhista para negócios no nosso país. A gente tem uma legislação talvez única no mundo, ou das únicas no mundo, e muito diferente da legislação alemã, por exemplo, que permite ao empregador mandar embora empregado quando quiser, mesmo sem justa causa, sem nenhum procedimento interno, sem passar por uma comissão da empresa, sem consultar o sindicato. Sempre foi assim. A CLT sempre permitiu isso, tirando lá atrás, naquela hipótese de empregado decenal, mas não vamos entrar nesse mérito. A regra é, posso mandar embora em qualquer momento. E a gente teve esse caso emblemático, lá em 2009, da Embraer. Para quem não se lembra, em 2009,
o mundo passou por uma crise muito profunda, aquela crise do subprime norte-americano, que as montadoras americanas começaram a desmoronar, as instituições financeiras, o Goldman Sachs, a gente teve aquele problema todo no mundo, e isso, lógico, respingou em vários aspectos, em vários países, no Brasil em especial, e a Embraer, para enfrentar a crise, decidiu fazer uma demissão, precisou fazer uma redução de quadro muito expressiva, de 4.200 empregados, e mandou todos embora, seguindo a regra que sempre prevaleceu aqui, que é o empregador pode mandar empregado embora. Só que o sindicato, no interior de São Paulo, de forma muito inteligente, utilizou uma construção da seguinte forma: mandar um empregado embora é uma demissão individual, é direito da empresa. Mandar 2 empregados, 5 empregados embora, são 5 demissões individuais, segue sendo o direito da empresa fazer isso. Agora, mandar 1.000, 4.000, 4.200 empregados, mesmo dia, na mesma leva, deixa de ser 4.000 demissões individuais e passa a ser um ato coletivo, que afeta uma coletividade. E, como tal, é necessário que passe pelo representante da coletividade, que é o sindicato. Então, ele construiu essa tese para dizer assim, não passou por mim, você fez um ato coletivo que não passou por mim, portanto, esse ato é inválido. E defendeu essa tese judicialmente, entrou com uma ação para questionar as demissões no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e obteve provimento favorável. O tribunal decidiu que as demissões eram inválidas. E aí isso criou uma insegurança brutal no ambiente de negócios nosso. Porque do dia para a noite, sem ter uma lei especificamente mudando coisa alguma, um tribunal mudou o entendimento e cancelou 4.000 demissões. Isso veio sendo discutido naturalmente, judicialmente, a Embraer veio questionando isso nas diferentes instâncias trabalhistas e chegou no TST em 2012, e o TST julgou a favor dos empregados, julgou junto com o sindicato, dizendo que, de fato, é preciso, antes de fazer uma demissão coletiva, que o sindicato seja consultado e concorde e sejam acertados os termos para mitigar o impacto negativo na coletividade que esse ato coletivo, entre aspas, acaba causando. Mas, por ser um primeiro caso, naquela época, em 2012, o ministro do TST, ele falou, mas para esse caso é o primeiro, então, assim, não vamos cancelar as demissões. Vamos pagar uma indenização para o pessoal que saiu, mas para os próximos fiquem atentos que vai precisar negociar. O TST não disse o que era uma coletividade, o que era uma demissão coletiva, ele jogou essa regra, até então inexistente. E isso veio sendo replicado pela jurisprudência trabalhista desde então, em diversos casos. E esse, em específico da Embraer, seguiu sendo questionado até que chegou no STF. E finalmente chegou no STF. Bateu no STF, o tribunal falou, isso é importante, vou dotar de repercussão geral esse recurso extraordinário. E, em 2021, isso entrou na pauta. E foi dotado o tema de repercussão número 638, dizendo necessidade ou não de negociação coletiva para dispensa em massa de trabalhadores. O julgamento se iniciou mês passado, e o relator é o ministro Gilmar Mendes, que foi muito, aliás, é o ministro Marco Aurélio, e ele foi muito, o voto dele é engraçado, não é um voto longo, quando a gente vai parar para ler o voto dele, é um voto de 7 páginas, o que destoa um pouco com a prática lá do STF, e é um voto que demora a entrar no tema, se preciso ou não negociar com o sindicato antes de mandar embora uma coletividade de empregados. Ele divaga por 5 páginas, faltando aquela página e meia, ele fala, e você acha que ele vai dar um voto dizendo que precisa, mas no final ele volta atrás e diz, não, olha só, não tem lei obrigando a essa negociação prévia, portanto, eu quero fixar a seguinte tese no julgamento desse caso. A dispensa em massa de trabalhadores prescinde, não necessita de negociação coletiva. E o julgamento prosseguiu. O ministro Alexandre de Moraes e o ministro Nunes Marques acompanharam, fizeram 3-0 no julgamento. Porém, e aí, de novo, os fundamentos são todos calcados na legalidade. Não existe uma lei que proíba a demissão coletiva de empregados. Pelo contrário, a lei assegura a possibilidade de mandar empregados embora.
E o fundamento constitucional para o voto do relator, acompanhado pelo voto do ministro Nunes Marques e do ministro Roberto Barroso, foi, olha, a Constituição, ela fala de fato que os empregados eles têm uma proteção contra dispensa imotivada, arbitrária, por parte do empregador. Só que essa proteção ela vai ter que vir nos termos de alguma lei que não foi editada ainda, nos termos de lei complementar. E aí a própria Constituição ainda fala, até que essa lei seja editada, a proteção contra a dispensa vai se dar, aí ele fala, elevando em quatro vezes a porcentagem, blá, blá, blá. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, a proteção vai se dar, antigamente a multa por dispensa, a multa do FGTS era 10%. Aí ele levou para 40%. A Constituição elevou. Então, a proteção se dá pagando essa multa. Então, como a Constituição tem um sistema razoavelmente fechado em torno da proteção contra a dispensa de empregados, e ela se dá apenas com o pagamento da indenização de 40% do FGTS, esse foi o fundamento principal para rejeitar a tese do sindicato. E o ministro Alexandre de Moraes, no voto dele, ainda acrescentou uma tese, um argumento que é fundamental, né? A gente que está acompanhando a reforma trabalhista desde que ela está sendo esboçada lá em 2017, meados de 2017, a gente sabe que, depois que ela foi editada, a CLT incorporou essa redação do artigo 477A, que diz que as dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas equiparam-se. Não há necessidade de autorização prévia de uma entidade sindical. Então, a gente tem uma regra especificamente contrária à tese do TST, e também com base nesse artigo, princípio de legalidade, a lei fala que eu não preciso negociar antes com o sindicato. O voto do ministro Alexandre de Moraes acrescenta esse argumento para dizer que eu não preciso negociar com o sindicato. Só que, prosseguindo no julgamento, o ministro Fachin, ele abriu uma divergência. Ele disse, olha, tudo bem, a Constituição fala que a proteção se dá com o pagamento da multa do FGTS. Porém, a Constituição também fala que é obrigação do nosso país preservar a dignidade humana. E nossa Constituição também fala que a gente tem que dar força para a negociação coletiva. E com base nesses dois argumentos, ele falou assim, então eu acho que deve prevalecer esse viés de valoração que a Constituição abraça a aquele que foi utilizado pelo relator, estritamente a legalidade. E ele divergiu e fez 3-1 na votação. Prosseguindo na votação, o ministro Barroso também seguiu na divergência. Isso foi uma surpresa para a gente, porque ele normalmente é favorável à reforma trabalhista. A divergência do ministro Barroso foi um pouco diferente da do ministro Fachin. O ministro Fachin assim, disse, eu preciso negociar com o sindicato antes, sim, e sem essa negociação, a demissão é inválida. A divergência do ministro Barroso foi dizer o seguinte, olha, ele usou como fundamento que o diálogo social é importante, faz parte do pilar democrático do Brasil, a gente ter negociação com os diversos entes, inclusive a empresa, então, tem que negociar com o sindicato, tem que conversar com o sindicato antes de fazer essa demissão coletiva. Ele usou essa linha de raciocínio no voto dele. Mas ele chegou a uma conclusão um pouco diferente do ministro Fachin. Ele falou assim, a tese que ele sugeriu que fosse fixada, a intervenção sindical é exigência procedimental para a dispensa em massa de trabalhadores. Mas não se confunde com a autorização do sindicato ou a celebração de um acordo ou convenção coletiva. O que ele está dizendo? Eu preciso conversar com o sindicato, mas se o sindicato não topar, tudo bem, posso seguir adiante. Então, a gente tem hoje 3 votos pela desnecessidade de conversar com o sindicato, 2 pela necessidade, embora com conclusões diferentes. E aí, o que vai acontecer? Aí o ministro Dias Toffoli vai votar e pede vistas, e interrompe o julgamento. Isso gerou uma baita interrogação, porque a gente vai ter que fazer um exercício de adivinhação. Aqui eu trouxe a bola de cristal, porque a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, mas chamou a atenção o voto do Barroso. Foi um pouco surpreendente, porque ele costuma ser pró-reforma trabalhista, etc. Então, a gente está numa composição nesse julgamento em que o ministro Fux não vota. Quem está presidindo o julgamento é a ministra Rosa, que a gente sabe que é contra a reforma trabalhista. Ela certamente vai votar com a divergência. E ela tem o voto de desempate, porque ela está presidindo esse julgamento.
Então, se houver um empate em 5-5 e ela votar pela necessidade de negociação coletiva, a gente vai ter a reforma trabalhista pela primeira vez desprestigiada pelo STF, porque aí aquele artigo que fala que eu não preciso negociar com o sindicato vai ficar letra morta, porque a ministra Rosa tem um desempate por estar presidindo o STF nesse julgamento. O que vai acontecer? Os votos, o Gilmar Mendes certamente vai votar com o relator contra o sindicato. Aí vai ficar 4-2. O voto do Lewandowski e da ministra Carmen vão ser determinantes. Se houver um empate em 5-5, dificilmente a reforma vai ser privilegiada. Então, assim, esse talvez seja o julgamento mais difícil de antecipar o que vai acontecer. Tá? Surpreendente, porque, para nós, a tendência era que a reforma trabalhista fosse prestigiada e que se fixasse com alguma facilidade a tese de que a negociação prévia com o sindicato é desnecessária para mandar embora a coletividade de empregados. Então, é uma coisa que a gente tem que acompanhar. Não tem previsão para ser reincluído em pauta e tem que esperar o ministro Toffoli se posicionar. Ele vai ser também determinante nesse julgamento. E o fato de ter retirado de pauta, eu não sei o que está por trás disso, se é que tem alguma coisa por trás disso, mas vamos ver o que tem pela frente aí com relação a esse tema. Tá? E, muito brevemente, o segundo tema que a gente gostaria de conversar com vocês, e aí, reforçando aqui o que a Cláudia falou, quem tiver algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade de mandar no Q&A, no chat. Entrando aqui no segundo tema, objeto da nossa conversa de hoje, que é sobre ultratividade das normas coletivas. Por que esse tema é relevante? Tá? O nome é até bem estranho, ultratividade. Por que ele é relevante? Porque o pessoal que trabalha mais com negociação coletiva, com direito sindical, com direito coletivo, sabe como é que funciona a renovação de acordos coletivos de trabalho e convenções coletivas de trabalho. O sindicato vem com uma pauta grande, as empresas têm uma pauta, às vezes, lógico, ele bota gordura aqui, a gente tira a gordura daqui, e começa aquele cabo de guerra, como é que vai fechar o acordo, como é que vai ser o reajuste, e assim vai. E não é raro, pelo contrário, é bastante comum vencer a norma coletiva que está em vigor e não ter uma outra já aprovada naquele momento. E aí a pergunta que surge é, o que acontece com os direitos dos empregados quando aquela norma coletiva vence? A norma coletiva prevê, por exemplo, o pagamento de adicional de hora extra, não de 50%, mas de, sei lá, 100%. Venceu a norma coletiva, eu preciso continuar pagando os 100%, ou posso, já que eu não tenho mais a norma coletiva em vigor, posso voltar ao que a lei diz, pura e simplesmente, e pagar os 50% de adicional. Aqueles direitos que estão na norma coletiva, eles deixam de ser exigíveis quando ela morre, ou eles prosseguem até que uma nova norma coletiva seja negociada e editada entre as partes. Essa é a relevância. E por que é relevante? Porque o pessoal que trabalha, estava dizendo, com negociação coletiva, sabe que é comum, por estratégia da empresa ou do sindicato, deixar tudo para a última hora. Quase um jogo de pôquer, né? Quem vai blefar mais, quem vai blefar menos. E aí, invariavelmente, expira a norma coletiva. E às vezes a gente não sabe o que fazer. O que acontece quando a norma coletiva expira? Bom, a CLT tem uma previsão muito expressa, sempre teve, antes da reforma trabalhista, dizendo não se pode estipular a duração de convenção ou acordo coletivo por prazo superior a 2 anos. Máximo de 2 anos. Passou 2 anos, acabou. Isso é uma redação que a CLT tinha, antes da reforma trabalhista, há muitos anos, tá? Coisa de 50 anos. Só que, em 92, veio uma lei dizendo o oposto, dizendo que aquelas condições das normas coletivas, elas se incorporam ao contrato de trabalho dos empregados até que vem uma outra, ou seja, em sentido oposto. Para de expirar no final da norma, e se ela expirar, não tem problema, porque isso se incorporou ao direito, ao patrimônio jurídico dos empregados, que ficam com esses direitos indefinidamente até que uma nova norma venha alterando aquilo que já se incorporou ao direito dos empregados. Só que essa lei de 92 ela foi revogada expressamente em 2001. Voltou a valer a regra da CLT.
norma coletiva até 2 anos. Passou 2 anos, cai a norma coletiva, caem os direitos. E, afirmando essa regra, o TST editou essa súmula 277, uma súmula antiga, mas confirmou essa súmula 277 no início da década de 2000, né, da primeira década do século, dizendo que as condições de trabalho previstas em normas coletivas vigoram no prazo assinado, não integrando de forma definitiva os contratos individuais de trabalho. Então, está bastante claro para a gente, quer pela CLT, quer pelo TST, que expirou a norma coletiva, a empresa não precisa mais pagar aquelas coisas que estão na norma coletiva, nem mesmo plano de saúde está lá previsto na norma coletiva, a empresa, em tese, poderia parar de pagar quando vencesse a norma coletiva. Essa é a regra. E é bastante claro. E aí, voltando àquilo que eu falei de segurança jurídica, me parece bastante seguro. Tem uma súmula e tem uma lei. Só que, em 2004, não pode ser tão simples aqui no Brasil, né? A gente sabe disso, em 2004, foi editada uma emenda constitucional 45, que ela alterou algumas coisas trabalhistas, a exemplo da competência para a justiça do trabalho, para julgamento de casos. O que a justiça do trabalho é competente para julgar? E ela trouxe uma regra da seguinte forma. Quando eu estiver negociando um acordo coletivo, a renovação de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva, não chegar a um consenso e precisar judicializar esse impasse por meio de um dissídio coletivo, o tribunal que for julgar o dissídio coletivo, ele está obrigado a, quando for dar a sentença, observar as condições anteriormente pactuadas. Está aqui, nesse trechinho de cinza aí. Observar as condições anteriormente pactuadas. É o que diz lá a emenda constitucional 45. Aí o TST, em 2012, se reuniu e falou, peraí, sabe aquela emenda constitucional que tem já 8 anos? Ela fala esse trocinho. Significa o quê? Significa que, ora, se as partes não chegarem a um consenso e judicializarem, aquelas condições anteriores elas vão prosseguir, porque eu sou obrigado, eu enquanto juiz, sou obrigado a observar aquelas condições anteriores. Isso significa o quê? Significa, então, que há uma incorporação, sim, ao patrimônio jurídico do empregado daquelas condições, porque se eu for chamado a dar uma sentença num dissídio coletivo, eu tenho que observar aqueles direitos que estavam na norma anterior, que já expirou. Meio confuso, né? Expirou a norma, as partes não chegam num consenso, entram com uma ação, levam o problema, o impasse para o judiciário, e ele fala, beleza, vamos continuar com a norma antiga, então. Com a regra da norma antiga. É isso. Basicamente isso, em termos simples. Então, o TST entendeu, não. Então, de fato, há sim uma projeção para frente daqueles direitos da norma que expirou. As empresas precisam... Por que precisa de mim? Se está na emenda constitucional e sabe que eu vou ter que julgar assim, vamos mudar nossa súmula 277 para dizer o seguinte, você não precisa me provocar. Você tem que observar as condições anteriormente pactuadas. Você tem que incorporar isso ao patrimônio jurídico do empregado, ao contrato de trabalho do empregado. E ele foi e alterou a súmula 277, dizendo as cláusulas normativas integram os contratos individuais de trabalho e só podem ser modificados ou suprimidos com nova negociação. Só que não tinha um precedente até então no TST nesse sentido. Foi uma nova guinada de insegurança, despejou uma água gelada de insegurança na nossa comunidade jurídica, sobretudo, de novo, para quem trabalha com direito coletivo. E aí, lógico, não poderia ser diferente. As empresas fizeram uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, essa 323, ficou na relatoria do ministro Gilmar Mendes, que em 2016, 4 anos depois dessa alteração na jurisprudência do TST, ele concedeu uma liminar, dizendo que está tudo errado, TST. Não é isso que diz a emenda constitucional 45. E aí ele usou... Primeiro, ele suspendeu todos os processos e decisões que discutissem essa aplicação da ultratividade. Até que o STF bata o martelo, vamos deixar tudo suspenso. As controvérsias vão ser suspensas. E eu dou essa liminar com o seguinte fundamento: o TST parece que está errado. Por quê? Porque, primeiro, você, TST, de novo, parece estar legislando. Você está querendo ressuscitar aquela lei
que foi expressa, de 92, que foi expressamente revogada em 2001. A lei, a CLT, ela não prevê que vai ultrapassar 2 anos. Ela prevê que termine em 2 anos. Você está violando a legalidade. Segundo, esse artigo da emenda constitucional 45 que você está usando para fundamentar o seu entendimento, ele só se aplica quando há uma provocação do judiciário por parte do sindicato ou da empresa quando chegam a um impasse. Mas se não houver provocação judiciário, a norma expira do mesmo jeito. Então você não pode usar isso, um critério de julgamento seu, para dizer que se incorpora automaticamente as condições de trabalho das normas coletivas se incorporam automaticamente ao contrato de trabalho. Porque isso é um critério de julgamento, não um critério de direito material que se incorporou de definitivo. A lei não diz isso. E mais, você está violando o princípio de segurança jurídica que é preconizado no nosso ordenamento. Porque você está dando uma alteração de entendimento sem nenhum precedente antes. Então, e esse voto do ministro Gilmar é um voto pesado. Quem tiver curiosidade, pode mandar e-mail, a gente encaminha esse voto. É um voto denso, longo e usando adjetivos duros contra o TST. Além disso, ele fala o seguinte: se você disser que incorpora automaticamente o que está na norma coletiva, se incorpora automaticamente ao contrato individual de trabalho de cada pessoa, você está, na verdade, violando a Constituição, porque a Constituição, ela diz, é obrigação respeitar e estimular a negociação coletiva de trabalho. Se eu digo, empregado, fica tranquilo que os direitos que estão nessa norma coletiva vão ser seus para sempre, qual é o estímulo que eu estou dando? Pelo contrário, eu estou dando desestímulo a que o sindicato sente para negociar com a empresa no futuro. Então, com base nesses argumentos, foi dada a liminar. O julgamento estava marcado originalmente para novembro do ano passado. A ministra Rosa pediu destaque, o julgamento ia ser só virtual, aí passou a ser telepresencial, foi incluído em pauta agora, esse mês, no início do mês, e começou o julgamento. Como é que terminou como é que o julgamento ficou? Primeiro, o ministro Gilmar confirmou a liminar, né, e o posicionamento dele dizendo que as normas coletivas expiram efetivamente quando chega o prazo, não se incorporam aos contratos de trabalho, e ele foi acompanhado pelos ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes e ministro Barroso. E aí, para surpresa de ninguém, o ministro Fachin abriu divergência, dizendo que acha que sim, se incorporam, e a ministra Rosa também, para surpresa de ninguém, também acompanhou o ministro Fachin na divergência. Temos hoje um julgamento em 4-2. Até que chegou o ministro Dias Toffoli para julgar e ele pediu vistas de novo. Ele está aprontando alguma coisa lá no STF, eu não sei o que é, eu não sei para que lado que é, mas ele pediu vista de novo, como ele fez no caso anterior. Então, não sei se tem alguma coisa de bastidor acontecendo, mas o julgamento foi suspenso agora, semana passada, com um quórum de 4-2. O que vai acontecer? Nosso exercício aqui de adivinhação. Aqui, me parece um pouco menos difícil tentar um exercício de adivinhação. A gente já tem 4-2, precisa só de mais 2 votos, acompanhando o relator, para que se fixe a tese de que não há ultratividade da norma coletiva, de que os direitos lá não se incorporam ao patrimônio jurídico dos empregados. Então, me parece mais fácil prevalecer essa tese agora, sobretudo porque a reforma trabalhista também já disse isso, disse que não há ultratividade, ela tem um dispositivo expresso dizendo não vai acontecer a ultratividade. Artigo 614, se eu não me engano, parágrafo 2º da CLT. Então, nesse caso, me parece mais fácil tentar antever, que naturalmente é um chute nosso, que o julgamento será aqui mais favorável às empresas, no sentido de não acontecer a ultratividade e ser prestigiada a reforma trabalhista. Novamente, aqui a gente está acompanhando, a gente tem que ficar conferindo isso e aguardar quando for reincluído em pauta. Tá? Falei aqui um bocado. De novo, quem tiver alguma consideração, algum comentário, alguma dúvida, fique à vontade, mandando aqui o e-mail então no chat. E queria passar a palavra para a minha querida sócia Cibele, para ela falar sobre negociado versus legislado. Cibele. Obrigada, Luiz. Esse é o último tema, depois a gente realmente gostaria de debater com todos.
O negociado versus legislado também não é um tema novo, tá? Ele está em discussão no Supremo, enfim, desde 2016. A gente tem, se puder passar para o próximo slide, Luiz, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, e desde 2018 a gente está com este recurso extraordinário com agravo, e foi considerada a repercussão geral, considerando que o tema em debate é a validade da norma coletiva quando ela limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Então, assim como o Luiz passou, a grande discussão, acho que nesses 3 temas, né, ela sempre gira em torno do reconhecimento de convenções e acordos coletivos de trabalho. E aqui, essa discussão não é nova, por isso, se você tem desde 1988 uma Constituição privilegiando reconhecendo a validade das convenções e dos acordos coletivos, privilegiando a autonomia coletiva dos sindicatos, até que ponto que eles ficam limitados a só conceder direitos, a só prever reajustes anuais, direitos financeiros, novos direitos aos empregados, ou seja, eles só podem o mais, mas não podem o menos. Isso não faz muito sentido, e isso foi se percebendo ao longo do tempo, quando alguns sindicatos negociaram, por exemplo, nesse caso que tem o recurso extraordinário, acordos coletivos prevendo a supressão de horas em itinere, mas com outras compensações, né? Então, assim, o todo de uma norma coletiva, ele permite uma flexibilização de um direito trabalhista ou não permite, né? A discussão no segundo caso, que é da arguição de descumprimento de preceito fundamental, é um pouco mais sutil, porque ali também está se discutindo a validade de um acordo coletivo que prevê que para os motoristas deve prevalecer um acordo coletivo que dizia que não se aplica o artigo 60, que sempre vai se aplicar o artigo 62, inciso 1, ou seja, eles nunca seriam submetidos ou fariam jus a horas extras. Aqui eu acho que a gente tem, assim, por 2 meios a discussão chegou no Supremo. Eu acredito mais que o meio correto, né, e o meio que a gente pode ter uma decisão favorável nessa discussão da validade pura e simples da norma coletiva, quando ela limita ou restringe direito trabalhista, como no caso das horas em itinere, né, assim, se eu posso negociar isso ou não, e uma vez negociado entre sindicatos, se isso tem validade, se sobrepõe à lei. A outra discussão é um pouco mais sensível, porque ela sempre vai ter uma discussão factual, e é por aí que alguns têm entendido que o procedimento não é cabível, porque ainda que seja válida a norma coletiva que diz aos motoristas não se aplica o controle, se na prática o juiz poderia checar a adequação ou não da realidade fática ao caso concreto, né? Se aquela norma coletiva foi cumprida no caso concreto, ou se as partes, enfim, levaram para outro caminho e fizeram um controle. Então, a discussão não seria da validade em si da norma que foi discutida, e sim da aplicação da norma depois de colocada. Mas no outro caso, a discussão é exatamente se vale ou não vale. E a gente até tinha esperança de que essa discussão fosse terminada, né, deixasse de existir com a reforma trabalhista, quando você passa a ter um artigo 611-A, que define mais de 15 tópicos, em que o legislador falou sobre esses tópicos, vai prevalecer o negociado, ou seja, aquilo que se negociar em termos de planos de cargos e salários, jornada, forma de controle, remuneração, trabalho intermitente, remuneração por produtividade, registro de jornada, prorrogação de trabalho em ambiente insalubre, todos esses temas são hoje, pela CLT, passíveis de negociação coletiva. E a própria reforma trouxe um dispositivo bastante importante que diz que a Justiça do Trabalho deve analisar os acordos e as convenções coletivas dentro do artigo 8º da própria CLT, que fala que vai se analisar os elementos do negócio jurídico e com base no princípio da intervenção mínima da autonomia da vontade coletiva. Ou seja, mais uma vez, o que a gente está discutindo é a autonomia da vontade coletiva, ela é um direito, é um princípio constitucional, o reconhecimento das convenções idem. Então, até que ponto o judiciário trabalhista pode, toda vez,
ir lá e falar, não, esse negócio jurídico é imperfeito porque eu entendo que o que vocês negociaram é prejudicial. Só que não é uma negociação feita entre partes desequilibradas, né? Entre empregado e empregador, que se diz que não estariam numa mesma simetria, é entre sindicatos. Então, assim, é outro patamar de negociação, é outra autonomia da vontade. As partes não estão em lugares desiguais. Se quiser passar, Luiz. Então, assim, o que a gente vê nesses dois casos, a discussão que está colocada de um lado, se argumenta que não existe uma matéria constitucional, então por isso essa discussão não deveria estar no Supremo, o que eu discordo, porque obviamente existe uma matéria constitucional, que a gente está falando de validade da negociação coletiva, que é algo prestigiado pela Constituição, a irrenunciabilidade de direitos trabalhistas assegurados por lei. Isso também é outro argumento que não parece o mais forte, porque, afinal de contas, a própria Constituição fala até mesmo em possibilidade de redução de jornada e salário, desde que acompanhada de negociação coletiva, ou seja, não é uma vez ou outra, a Constituição prestigia a negociação coletiva, inclusive com relação a direitos muito caros ao direito do trabalho, que é a redução salarial, né? Outro ponto que é muito colocado é os limites da flexibilização ou patamar mínimo civilizatório. Mas isso nunca foi muito bem definido, o que seria o patamar mínimo civilizatório. Mas nos julgados, e até mesmo no novo artigo 611b, a gente consegue perceber o que é esse patamar mínimo civilizatório. Eu não posso ter nenhum sindicato permitindo que não se anote carteira de trabalho, que não se prestigie o descanso semanal remunerado, que não se pague o salário mínimo. Então, assim, há um entendimento doutrinário, jurisprudencial, e agora o próprio artigo 611b, que tem 30 itens daquilo que não poderiam ser objeto de negociação coletiva, ou seja, onde você não teria essa discussão de negociado versus legislado, ali a gente poderia considerar que esse é o patamar mínimo civilizatório. Ali, realmente, é um terreno onde não se deve entrar para fins de negociação coletiva. Por outro lado, os temas que estão no 611A, eles são muito menos sensíveis, por exemplo, do que uma redução salarial, que é algo que a própria Constituição permite uma negociação coletiva, tá? E o outro argumento que é colocado é a inexistência de contrapartidas suficientes ou adequadas, mas também, mais uma vez, o novo texto da CLT prevê que isso não é fundamental para que o negociado prevaleça o legislado, e até porque você não tem que ter um toma lá da cá necessariamente, né? Você tem que ver o todo de uma negociação coletiva. Por outro lado dessa discussão, o que a gente tem? Enfim, você já tem uma jurisprudência do Supremo que reconheceu negociações coletivas diferentes do que previa a lei, inclusive com relação ao reconhecimento da quitação geral em casos de PDV, em acordos coletivos que tinham previsão de supressão de horas extras. Isso já é algo que já foi enfrentado pela jurisprudência. Mais uma vez, né, a gente entende que quem é a favor do reconhecimento do negociado versus legislado, que não é possível falar em inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade em âmbito coletivo, ou seja, no âmbito coletivo você é outro patamar de negociação, né? Existe uma negociação em que você não está renunciando direitos individuais, você está abrangendo todo aquele conjunto dentro daquela categoria, tudo que faz sentido naquela convenção coletiva, naquele acordo coletivo. Então, assim, é outra situação de negociação, e é uma negociação, de novo, né, que é prevista na Constituição Federal, ou seja, não faz sentido a gente transformar aquilo que está lá desde 1988 e falar, não, a autonomia privada coletiva ela é só quando os sindicatos prevêem mais direitos aos empregados. Do contrário, não. Se houver alguma flexibilização que tem um contexto que faz sentido para aquela categoria, para aquele momento econômico, etc., isso não vale. O próximo ponto, enfim,
E quando você percebe que a própria Constituição já trata de uma flexibilização até de jornada e salário, que são pontos muito sensíveis, é óbvio que a gente tem que ter uma leitura de que isso são hipóteses exemplificativas previstas na Constituição e não exaustivas. E mais do que tudo, né, essa discussão do negociado versus legislado ela é extremamente relevante, porque a partir do momento em que eu faço um acordo, seguindo todo o trâmite previsto na CLT, um acordo coletivo, tendo um sindicato, todo o trâmite, toda a idoneidade desse trâmite, então eu tenho um contrato, né, com aquele sindicato. E daí eu fico exposto a, anos depois, empregados levarem para discussão a validade desse contrato e a Justiça do Trabalho falou, não vale, mesmo tendo partes legítimas, capazes, objeto lícito, não vale mais. Então, assim, a gente tem um nível de insegurança jurídica que é inadmissível, porque se é para ter esse nível de insegurança jurídica, então não faz mais sentido ter negociação coletiva como um todo, né? Então, assim, se a gente continua assim, é um desprestígio aos sindicatos e a qualquer negociação coletiva. E também a discussão que é colocada quando você tem um acordo coletivo e uma cláusula ela foi considerada, enfim, prejudicial, contrária à Constituição, eu vou cancelar apenas aquela cláusula ou todo o acordo coletivo? Por quê? Porque o acordo coletivo inteiro é que fez sentido para eu, por exemplo, suprimir as horas em itinerário. Então, assim, porque tem outros direitos ali. Então, na hora que eu foco só cláusula a cláusula, fica bastante injusta essa análise, né, pelo judiciário, e é isso que não pode acontecer, que isso é a teoria do conglobamento. E hoje, então, o que a gente tem no Supremo? Desde dezembro de 2019, por determinação do relator, todos os processos na Justiça do Trabalho que giram em torno desse tema, negociado versus legislado, estão com os andamentos sobrestados, tá? Já existe, em novembro de 2020, a ministra Rosa Weber pediu vista, e o julgamento, ele tinha entrado em pauta em junho, foi retirado de pauta, e agora, em 4 de agosto, novamente, ele entrou para pauta. Então, assim, é possível que brevemente a gente vai ter uma novidade com relação a esse tema, tá? Quiser passar, Luiz? E basicamente, a gente já tem a seguinte proposta de tese feita pelo relator, né? Que os acordos e convenções coletivas devem ser observados, ainda que afastem ou restringam direitos trabalhistas, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias do direito flexibilizado, ou seja, eu vou olhar o todo, resguardados, em qualquer caso, os direitos absolutamente indisponíveis e constitucionalmente assegurados, que seria o tal do patamar mínimo civilizatório, ou seja, eu vou permitir esses acordos coletivos, mesmo que eles diminuam direitos e não seja tão explícito alguma outra vantagem, mas é o todo que eu estou analisando, daquela categoria, daquela negociação, salvo seria afetar o patamar mínimo civilizatório, que é um termo vago, que é bastante discutido, mas que hoje eu entendo que a gente tem um norte para saber do que a gente está falando quando fala de direitos indisponíveis, constitucionalmente segurados, e o parâmetro me parece que é o 611B, que fez uma lista bastante ampla de direitos que não poderiam ser flexibilizados de forma alguma pelos sindicatos, tá? Aqui a observação do voto é só, enfim, do outro tema que o Luiz Marcelo já comentou, que o ministro Marco Aurélio tem fomentado muito a necessidade da negociação coletiva, né, tanto para a questão da dispensa coletiva, ou seja, existe aí uma tendência de se buscar e de se prestigiar a negociação coletiva, então seria um contrassenso também. A gente quer a negociação coletiva ali, mas não quer aqui, então, assim, ela vale quando, né? Acho que essa é a grande discussão desse tema. E ficam ainda, assim, várias questões que a gente não sabe se vão ser abordadas na decisão aqui do Supremo. Se essa decisão ela vai ser limitada aos 2 temas em debate, que são horas em itinerário, se podem ou não ser flexibilizadas via acordo coletivo, a questão do controle de jornada dos motoristas, né, classificá-los como trabalhadores externos, ou se vai ser um pouco mais ampla e vai falar dos limites da flexibilização e que se, de fato,
deve prevalecer o negociado versus legislado, como hoje fala o caput do 611-A. Tá? A outra dúvida que a gente ainda não consegue saber o que vai acontecer é se o julgamento também vai tratar textualmente, né, do que realmente é o patamar mínimo civilizatório, do que não pode ser negociado, se a gente tem que se pautar no 611B ou não, tá certo? A validade da cláusula questionada vai ser condicionada a uma contrapartida ou não, e se ela precisa ser específica, ou seja, se eu vou olhar o todo daquela negociação coletiva e, pelo todo, eu vou concluir que tudo bem eu prever uma cláusula que restrinja direito ou não, né? Eu tenho que ter algo dizendo, eu vou tirar essas horas itinerares, em compensação darei cestas básicas mais interessantes para esses empregados afetados, né? E, de novo, basicamente o que a gente espera é que esse julgamento traga aí uma visão de todo o 611 A e B, né? Mas, infelizmente, não dá para saber se isso vai acontecer. Eventuais desrespeitos aos limites da flexibilização, é aquilo que eu já passei também, enfim, se a decisão vai ser clara que, em caso de anulação, é a anulação de uma cláusula ou a anulação de um acordo, o que também é bastante perigoso, porque, enfim, se eu previ direitos adicionais para compensar aquele que eu restringi, aí eu paguei, então o empregado só ficou com a parte boa. Por outro lado, enfim, né, assim, é bastante delicado e é muito desagradável pensar na possibilidade dessa discussão por algum problema mais técnico, processual, ela parar e a gente ter que recomeçar tempos depois, porque a importância de ter uma clareza do Supremo sobre o que deve prevalecer numa negociação coletiva, né, se realmente o negociado pode prevalecer ao legislado, ela é fundamental, na minha visão, até para a gente passar a ter um novo olhar para a questão sindical. Enfim, a gente hoje não é obrigado a fazer contribuições sindicais. Por outro lado, os sindicatos têm se recusado muitas vezes a negociar, e as empresas têm esse grande dilema, assim, eu preciso do sindicato ou não? Se você olhar a letra fria da lei, sim, você precisa do sindicato para flexibilizar direitos, mas você continua na mão do Poder Judiciário Trabalhista, que pode falar, não, o sindicato não podia fazer nada disso. Então, assim, é bastante importante a gente ter essa clareza se o Poder Judiciário realmente tem que respeitar o que consta atualmente na CLT de intervenção mínima com relação à autonomia da vontade coletiva, né? E, enfim, e que essa autonomia e essa negociação possa acontecer independentemente de uma situação de crise econômica, ou seja, se esse tem que ser sempre o norte para eu permitir a atuação do sindicato. Então, se amanhã a gente tem uma economia próspera, então o sindicato não serve para nada porque eu não posso ter direitos ali passíveis de flexibilização. Ele só tem atuação em momentos de crise e é só nesses momentos que uma negociação vai ser válida. Então, assim, são pontos bastante sensíveis, a gente não tem, assim, né, de novo, a bola de cristal que a gente colocou na apresentação, a gente não consegue saber qual vai ser o desfecho dessas ações. Seria bastante importante para o direito do trabalho, para a sociedade, ter mais clareza com esses pontos que a gente colocou aqui. Enfim, porque uma vez dito pelo Supremo que a gente tem segurança jurídica numa negociação coletiva, por que não, né? E acho que seria uma mudança até de paradigma. Hoje, o que a gente sabe é que você tem uma lei, mas você não sabe até que ponto aquilo te ajuda, te acolhe ou não. Então, eram essas as provocações aí do último tema, e eu acho que a gente pode percorrer as perguntas que já foram colocadas. Perfeito. Muito obrigada, Cibele e Luiz. Muito esclarecedor já. Nós temos algumas perguntas. Talvez o primeiro antes. Sim, o material dessa apresentação vai ser disponibilizado a todos os participantes. Nós vamos enviar em seguida a esse webinar. Vamos às perguntas. Em relação ao empate na votação da demissão em massa, Luiz, você afirmou que o desempate seria da presidência, mas o regimento interno do STF afirma que, na ausência de um ministro, no caso, o ministro
ministro Luiz Fux, que está impedido, considerasse o julgado a questão proclamando-se a solução contrária à pretendida ou à proposta, ou seja, se é mantida a decisão do TST. Você poderia esclarecer esse ponto? Da Isabela, né? Oi, Isabela, tudo bom? Isso. Obrigado pela pergunta, você tem toda a razão. Na verdade, eu estava usando um raciocínio anterior à alteração do regimento, né? Mas, de um jeito ou de outro, o resultado acaba sendo o mesmo, né? Seria contrário ao interesse das empresas. Agora, em 2020, a gente teve o caso da Volvo sobre imposto de renda, se não me engano, lá no STF, e houve empate, e sempre que tem esse empate, fica em prol do recorrido, né? Ou seja, nesse caso, do sindicato. Então, por essa redação do regimento, a gente teria a mesma solução daquele voto de qualidade. Seria julgado em favor dos sindicatos pela impossibilidade de demissão coletiva sem negociação prévia. Você está certo, Isabel. Obrigado pelo comentário. Tá bom. O próximo que vai mais ou menos no tema. Todos sabemos que a insegurança jurídica do nosso país é enorme e tem várias ADIM contra a reforma, principalmente em relação aos sindicatos. Sabemos também que o atual governo defende a reforma da forma que está. No caso de uma mudança governamental, nós temos eleições no ano que vem, pode influenciar nessas ADIM ou até mesmo uma nova reforma, o que pode gerar ainda mais insegurança, ou talvez um pouco mais otimista, temos uma perspectiva de mais segurança? A pergunta do Manuel. Sibeli, não sei se você quer responder, se você quer que eu responda, como você preferir. Pode responder essa, que a próxima é minha. Tá bom. Manuel, obrigado. Na verdade, eu diria mais do que você falou. O atual governo não só defende a reforma, como ele tem iniciativas para ampliar a reforma, né? A gente sabe que tem algumas comissões em Brasília estudando a ampliação da reforma, a gente sabe que teve aquela medida provisória 905, um tempo atrás, que não conseguiu virar lei por causa da pandemia, 905, acho que era de 19, que ampliava a reforma, que deixava um ambiente mais amigável para o empresariado, estimulando aí, a economia. Então, assim, mais do que defender defender a reforma, eles querem até ampliar. Mas, assim, a pergunta é muito relevante na medida em que ela suplanta, né, a questão jurídica e passa por uma avaliação, entre aspas, estratégica, política do STF, porque de fato, mostra, Manuel, que você está com um drive certo no STF. A gente estava conversando, Cláudia, Sibeli e eu, um pouquinho antes de fazer aqui o webinar, dizendo que a gente, infelizmente, tem um ambiente jurídico em alguns tribunais que é um ambiente pouco jurídico e muito político, e muito ideológico, e muito, enfim. Então, hoje a composição do STF é majoritariamente pró-reforma, tanto que já houve julgamento de ADIM contra a reforma e houve a afirmação de vários ministros, inclusive o ministro Barroso, de que a reforma é constitucional. Então, assim, na composição atual, sim, a gente tem uma tendência a prestigiar a reforma em sua ampla maioria. Eu diria que talvez não com relação à ADIM lá dos danos morais, da tarifação dos danos morais, mas, no geral, sim. Agora, me preocupa menos a posição do STF se houver uma mudança de governo e mais uma posição, a posição do Poder Legislativo. Porque eu não tenho dúvida que se voltar um governo de esquerda ou que se proclama de esquerda à presidência e ao governo, a gente vai ter uma agenda de combate à reforma. Então, se vai virar uma contra-reforma, se vai vir alguma alteração, e isso naturalmente influencia por perda de objeto em julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade que já existem. Mas, assim, eu não tenho dúvida que o ambiente político no legislativo e no executivo vão influenciar na segurança jurídica, que você colocou bem, Manuel, para fazer negócio no Brasil, porque a tendência é que a agenda seja contrária, a agenda política seja contrária à reforma e, eventualmente, a agenda legislativa seja contrária à reforma, apesar de que, se não houver uma alteração
na composição do STF, a gente sabe que vai haver, né? O ministro Marco Aurélio deve sair, se aposentar, né? Então, que a composição atual o ambiente jurídico é pró-reforma, a gente não sabe com a composição que vai vir nos próximos anos. Tá bom. A próxima pergunta é em relação ao negociado versus o legislado. Se vocês poderiam explicar um pouco mais, destacar o que pode ser negociado diretamente com o funcionário, sendo ele hipersuficiente ou não. Então, Marcelo, hoje, pelo artigo 444, né, que define quem são os empregados hipersuficientes, seriam aqueles com diploma e que recebem mais de 2 vezes o limite dos benefícios previdenciários, por volta de R$13 mil. Com esses, a gente pode negociar diretamente aquele rol de 15 itens do 611A, que vai, enfim, desde jornada de trabalho, banco de horas, formas de registro de jornada, trabalho intermitente, prêmios por produção, por produtividade. Esses temas que estão no 611A seriam possíveis de serem negociados diretamente com os empregados hipersuficientes. E todos aqueles temas só com os não hipersuficientes só mediante acordo coletivo, né? Então essa é a distinção, assim, entre quando você precisa do acordo coletivo e quando não precisa, tá? Aquele rol é entendido que não é um rol exaustivo, ou seja, ele é mais exemplificativo, tem outros temas que podem ser objeto de negociação coletiva e mesmo de negociação direta, mas a direta ainda, dependendo da sensibilidade, imaginando, né, que a gente está falando de flexibilizar ou de pagar um pouco menos do que a lei fala, de inovar de alguma forma, daí essa inovação só poderia ser direta com o empregado quando ele tiver classificado como hipersuficiente. Se você me permite, Sibeli, só colocar uma complementação, é que essa pergunta é uma pergunta muito difícil de responder também, porque a gente não tem jurisprudência a respeito disso. A reforma, ela permitiu que o hipersuficiente, por exemplo, o autossuficiente, ele negociasse as mesmas coisas que o sindicato. Só que a gente não tem nenhum precedente que nos confira segurança para dizer a reforma vai ser observada, quais são os requisitos, se eu tenho que dar algo em troca para poder flexibilizar a lei. Então, a gente tem esse tempero adicional que a Sibeli falou, na questão da negociação direta com o empregado autossuficiente. Também lembrando que há muitos que questionam esse patamar, né? Esse valor que transformou as pessoas em hipersuficientes, que não seria um valor tão alto assim, um salário de R$13 mil, já te colocar em pé de igualdade com o empregador. Então, de fato, a gente ainda não tem jurisprudência e não sabe como vão ser vistos os temas sensíveis, né, de redução de direitos com os hipersuficientes, mas, em tese, a diferença seria essa mesmo. Mas, sobre esse tema, empregados hipersuficientes podem firmar acordo para suprimir direitos previstos na convenção coletiva da categoria aplicável a ele? Então, esse o nosso grande ponto, né? Em tese, sim, porque se você tem um acordo direto com eles dizendo, enfim, para mim não vale o reajuste anual, né? Eu tenho outro reajuste, por exemplo, ou tenho outro adicional aqui de horas extras. Em tese é válido, mas como o Luiz Marcelo bem me complementou, muito, muito bem mesmo, a gente não tem ainda uma jurisprudência dizendo, tudo bem, porque ele era hipersuficiente, porque a gente tem uma lei distinguindo uns dos outros, é válido. Então, a grande insegurança neste momento com relação a esse tema é esse, assim, a gente não tem uma massa crítica formada em termos jurisprudenciais para dizer pode negociar o que for. Dentro de uma razoabilidade de um contexto, a gente já viu muitas empresas arriscando esse tema. Então, enfim, o sujeito é um alto executivo com alto salário e abre mão de alguns direitos que estão na convenção coletiva. E a empresa, enfim, vai checar lá no futuro se vai ser o caso de enfrentar um judiciário ou não, né? E às vezes, até para tentar escapar disso, também tem tentado levar essa discussão para arbitragem, que é algo que com esse alto executivo também poderia funcionar, então assim, mas a gente ainda não tem essa segurança, até pela reforma ser de novembro de 2017,
e ainda tem uma timidez com relação a isso, e quando ela foi usada de forma mais expressiva, né, dessa negociação direta, ainda não foi judicializada aí essa questão, né, ou pelo menos nada muito emblemático, assim, que já tenha se tornado público. Temos mais duas perguntas sobre o tema e em seguida vamos à questão da retroatividade da norma coletiva que a Cristina fez. Em relação ao hipersuficiente, a pergunta é se considera somente o salário ou toda a remuneração com benefícios? A lei fala em salário. Desculpa, Sibeli. Não, pode falar. É porque a pergunta é muito boa, porque a gente tem uma distinção, quando a gente vai olhar a CLT, na literalidade da CLT, né? Porque a gente tem esse patamar salarial para classificar o autossuficiente, ele também é usado para determinar quem pode aceitar arbitragem na justiça do trabalho. Só que quando você vai olhar lá a cláusula da arbitragem, 2 vezes o teto do INSS, como remuneração. Quando a gente vai olhar a arbitragem, a gente fala, a expressão que eles usam é remuneração, que dá a entender que é o complexo de pagamentos que a pessoa recebe no mês, ainda que o salário base seja inferior. Mas quando a gente pega lá o artigo 444 da CLT, parágrafo único, ele fala salário. E a gente sabe que permitir negociação individual é uma exceção à regra de irrenunciabilidade, etc., que existe no direito do trabalho. Então, se a gente vai interpretar uma regra de exceção, é a hermenêutica, né? A gente vai interpretar regra de exceção restritivamente. Então, nesse caso, a interpretação que nos parece mais adequada é que a gente considere o salário base do empregado como sendo maior que 2 vezes o teto lá do INSS, para que ele possa se qualificar como autossuficiente e não salário mais adicionais. Essa é a interpretação que a gente acha mais adequada. Bom, a segunda pergunta é, considerando a exceção do hipersuficiente poder negociar diretamente sobre os temas previstos no 611A da CLT, é considerado válido o acordo individual acerca da instituição de banco de horas para os empregados hipossuficientes, complementando com base no artigo 59, parágrafo 2º da CLT? Sim, aí é possível o acordo coletivo, o acordo individual de banco de horas com os hipossuficientes, porque tem uma previsão legal nesse sentido, né? Daí a diferença só é que você tem que respeitar o limite legal de 6 meses. Se quiser um acordo de banco de horas de 1 ano, daí precisaria do acordo coletivo. Caso contrário, dentro dos limites do próprio 59, que foi citado pela Giovana, seria possível fazer o acordo direto, independentemente de ser hipersuficiente ou não. Tá? Vamos à pergunta da retroatividade da norma. Quando a negociação termina muito após o término da vigência, a Cristina até menciona o caso de sindicato, cabe pagar todos os direitos retroativamente, como a diferença do adicional de horas extras, por exemplo? Cris, primeiro um beijão para você, quanto tempo a gente não se fala, que bom que você está aqui. E você deu um exemplo do SINDPD, mas a gente tem... Essa mais ou menos está ficando a regra, né? Dificilmente uma norma coletiva consegue ser fechada quando a outra está expirando, né? Não consegue trocar uma pela outra. Geralmente tem um hiato aí, né, entre expirar a primeira norma e as partes chegarem num consenso com relação às condições da norma seguinte, né? E a tua pergunta é muito pertinente. O que acontece com esse hiato aqui? E minha resposta depende. Tá? A gente depende, primeiro, da negociação, porque em muitos casos, durante essa negociação, ela começa antes de expirar a norma em vigor e se prolonga para depois, as partes, por boa-fé, elas, como estímulo da negociação, elas se comprometem, a empresa se compromete a respeitar a data-base. O que é isso? Embora a negociação vá se encerrar depois de expirado o prazo, a empresa espontaneamente fala assim, não tem problema, vamos seguir negociando, que se a gente fechar, eu vou retroagir a data que encerrou aquela, os benefícios da norma nova. O reajuste, o adicional de hora extra que você falou, Cris. Isso é uma situação. A outra situação é quando a negociação está mais dura e a empresa não quer se comprometer a respeitar a database. Nesse caso, o sindicato tem a seu favor
a possibilidade de ajuizar o dissídio coletivo antes de expirar o prazo da norma coletiva em vigor, que vai acabar. Se ele faz isso, mesma coisa, a sentença normativa vai proferida nos autos desse processo, vai retroagir a database, vai ter que se pagar o retroativo da database. Uma terceira opção é o sindicato também não fazer o dissídio coletivo, a empresa não garantir a database espontaneamente, mas o sindicato usar um procedimento que está previsto no regimento interno do TST e da maior parte dos tribunais, se não de todos os tribunais aqui no Brasil, que é o protesto. Tem um protesto que prorroga a database por mais 30 dias para as partes negociarem. Então, nesse caso, pode-se valer do protesto também o sindicato que, quando fechar o acordo coletivo dentro desses 30 dias, se ele for encerrado dentro desses 30 dias posteriores à expiração do anterior, também haverá a retroação dos benefícios que forem ajustados. Não acontecendo espontaneamente a empresa se comprometendo a dar o retroativo, o protesto ou o dissídio coletivo, aí não tem que pagar o retroativo. O sindicato, entre aspas, perde a database, perde a retroação quando fechar a norma nova. Não sei se eu te respondi aí, Cris, mas acho que é por aí. A próxima pergunta é como na avaliação de vocês ficará a questão da base de cálculo de cotas legais, PCD, aprendiz, sempre tratadas em CCT, mas nunca aceitas por MPT ou outros órgãos. E eu acho que temos o retorno de que respondeu a pergunta. A pergunta prévia. O que eu ia comentar sobre essa questão das cotas, de fato, esse é um tema bastante sensível e, assim, e tem aí uma delicadeza, né, porque ele não está no rol nem exemplificativo do 611A e também nem no taxativo do que não pode, né, do 611B, porque ali fala em normas de medicina e segurança do trabalho e daí teria uma discussão se a questão das cotas entraria aí ou não, mas o que eu vejo é que já existem alguns poucos precedentes de Ministério Público aceitando uma flexibilização das cotas quando você tem um racional de saúde do trabalhador. Então, de mudança, né, da base de cálculo, quando a base de cálculo, enfim, algum negócio, por exemplo, atividades rurais, que você tem ali uma variação anual graças à safra. Então, até que ponto, qual é a base, né? A base seria sem os trabalhadores de safra ou empregados embarcados. Se você consegue justificar que a contratação daqueles empregados naquele negócio, ela faz mal à saúde daquele empregado com deficiência, ou seja, você teria um limitador e um prejuízo para aquele contratado, existe aí sim um movimento ainda bastante tímido, mas de se discutir a base de cálculo da cota, né? Mas para setores muito específicos e que, obviamente, se tiverem acompanhados de um sindicato que compra também essa questão, entende essa questão e negocia, acho que a briga é boa. Agora, se você não tem um racional de questões de saúde para colocar nessa negociação e para fundamentar perante ao Ministério Público e mesmo ao Judiciário, a lei, eu acho que ela não é clara para dizer dá para negociar isso, e daí teria uma tendência de não aceitação, mas também não há grandes precedentes. Esses que eu comentei até já foram com negociações com o próprio Ministério Público, né, que olhou para aquele negócio, para aquela empresa e entendeu que era possível flexibilizar a base, mas não o Ministério Público revendo uma norma coletiva, tá? É o que eu já tive conhecimento. Temos um follow-up ao último posicionamento do Luiz, do Charles. O ajuizamento não tem que ter a concordância mútua, ou seja, se o patronal não concordar, não haveria como ajuizar? Charles, esse é o tema que eu mais gosto em direito, cara. Se você deixar, eu vou falar aqui a manhã inteira, eu acho que não é essa a intenção, mas a gente atua muito com isso, tá? Sim, você está coberto de razão, porque precisa ter um comum acordo, né, para ajuizar o dissídio coletivo. O que vai acontecer nesse caso? A empresa possivelmente não vai dar o comum acordo, ou o sindicato não vai dar o comum acordo quando é a empresa que está ajuizando o dissídio de natureza econômica. O que normalmente acontece, ou que não é raro acontecer, é o sindicato, antes, deflagrar uma greve e
ajuizar um dissídio coletivo de natureza mista e não de natureza econômica. O que exige o comum acordo é de natureza econômica, né? O de natureza mista, ele vai fazer um dissídio de greve, mas também pedindo que o tribunal aprecie as condições econômicas. Esse dissídio de natureza mista, ele pode... A gente tem precedentes do TST dizendo que ele pode ser conhecido mesmo sem o comum acordo. Mas, independentemente da greve anterior, essa eu acho que é a beleza do direito sindical, né, da negociação coletiva. Você vem conversando com o sindicato, você, empresa, vem conversando com o sindicato, chega a um impasse, ele se vê na iminência de perder a database, a retroação dos benefícios. Ele ajuiza o dissídio de natureza econômica. Você não concorda com... Você não dá o comum acordo, o dissídio coletivo ele não vai adiante. O que o sindicato vai fazer? Ele vai fazer uma greve. E aí, ver quem tem mais garrafa para vender, né? Ou é o empregado que vai ficar sem receber salário durante o período de greve. E aí vai haver, em algum momento, o ajuizamento do dissídio de greve, para saber se a greve é legítima ou não é legítima. E aí a gente vai ver, sim, até quem tem mais oxigênio para aguentar o estado de greve, se é o empregado ou se é a empresa. O fato é que a gente vai ter uma decisão, ao final do dissídio de greve, que vai mandar a empresa pagar salário ou não pagar salário. Verdade que, nesse caso, não vai ter retroação por imposição da decisão do dissídio de greve. Retroação dos benefícios da norma coletiva que, eventualmente, venha a ser firmada no futuro. Mas, nesses casos também, uma coisa que o TST usa muito, que os tribunais usam muito para destravar o impasse na greve, é exatamente exigir que, numa concertação entre empresa e sindicato, para, por fim, a greve, a empresa se comprometa a fazer um acordo resguardando a database. Então, a resposta para a sua colocação, que é muito inteligente e está certa, é sim, para fazer o dissídio econômico, precisa de comum acordo. Para fazer o dissídio misto, temos jurisprudência para dizer que não precisa do comum acordo. No dissídio econômico, sem o comum acordo, não vai haver a retroação dos benefícios. Mas não é incomum que ela ocorra espontaneamente numa situação de greve. Tá? Perfeito. A próxima pergunta da Luciana. Os sindicatos estão estipulando cláusulas mais benéficas para as empresas que são associadas ao sindicato. Por exemplo, a empresa que é associada deve aplicar reajuste de 2% e a empresa não associada paga 5%. Qual a opinião de vocês sobre esse tema? É difícil essa, mas o que eu entendo é o seguinte, se esse reajuste ele é fruto de acordo coletivo e não de convenção, porque a convenção seria o mesmo reajuste para toda a categoria, mas esses sindicatos que não têm chegado à finalização de uma negociação e acordado uma convenção, então é acordo coletivo, cada um com a sua empresa, aí é o poder de negociação de cada empresa. E, obviamente, que isso seria totalmente antissindical, né? Ele fazer diferença só porque uma contribui ou não, mas o racional que ele vai ter é a que contribui, os empregados contribuíram, porque não é a empresa, né? Em tese, quem deve ter contribuído são os empregados. Então, são empregados mais engajados, que participam de assembleia, então os direitos estão mais consolidados. Então, eu acho que ele consegue justificar a diferença, tá certo? E a outra é uma empresa que, enfim, fez um acordo coletivo sem nenhum engajamento, sem nenhuma participação. Agora, obviamente, se for um caso de corrupção ou da empresa pagar o sindicato, seria um caso até de denúncia, tá certo? Mas não sei se o Luiz tem outra opinião, mas eu acho que, assim, sempre empresas que fizeram acordos coletivos e não ficaram à mercê da convenção tiveram aí algumas vantagens nessa negociação, porque, enfim, é de acordo com o perfil ou a negociação para aquela empresa, né? E o que muitos têm feito o nosso padrão é esse. Para você conseguir ser menos, então você tem que mostrar suas contrapartidas também. Então, eventualmente, a empresa que está com reajuste menor está com outros benefícios, mas como eu não conheço assim, qual sindicato fez isso e quais são os acordos coletivos para saber se na comparação tem uma justificativa legítima, é difícil dizer, mas não sei se o Luiz quer completar. A Luciana se refere ao reajuste da convenção coletiva. Ela esclareceu. Pois é, eu fico imaginando a convenção que tem uma cláusula dessa, né? Quem for associado, reajuste em 2%.
quem não for, reajuste em 5%. Eu acho isso tão absurdo. Assim, eu acho que um sindicato que negocia isso, ele tem que sofrer uma intervenção, ele tem que ser denunciado no Ministério Público do Trabalho, porque ele não está cumprindo seu papel constitucional de defender a categoria. Ele está defendendo o bolso dele. Então, assim, essa cláusula me parece absolutamente ilícita. Tá? Você dá um percentual de reajuste para quem for associado e outro para quem não for. É um absurdo tão grande, é uma coisa que não cabe no nosso direito. Assim. Então, agora eu fico me colocando no lugar da empresa. Eu vou dar qual reajuste? Vou dar o 2, vou dar o 5? Então, assim, mas dentro da lógica de que o sindicato pode flexibilizar, pode, mas não se trata aqui de flexibilização. Se trata de exercício irregular do munus que a Constituição atribui ao sindicato, que é a representação da categoria como um todo. Embora a gente saiba que existem muitos sindicatos fazendo convenções coletivas com um pacote extra para quem for associado e um esqueleto básico para quem é não associado. Só para concluir, não sei se você quer completar, mas isso é lógico que eu vou usar uma palavra pesada, é uma excrescência, mas é fruto do esquizofrenismo que a gente tem no nosso sistema sindical atual, né? Porque a gente extinguiu a contribuição sindical, mas não extinguiu a representação obrigatória do sindicato, que seria o certo, né? O sindicato vai representar só aqueles que forem associados. Mas enquanto ele tiver que representar todo mundo e só receber de quem quiser, aí, de fato, a gente vai ter uma situação que vai dar margem a esse tipo de cláusula que, embora seja um Frankenstein jurídico, a gente entende de onde elas vêm. Perfeito. Vamos às últimas duas perguntas. Primeiro, uma dúvida sobre o limite que foi discutido de hipersuficiência, que seja 2 vezes o limite do INSS. O teto que a lei menciona é dos benefícios do RGPS. O auxílio maternidade é um benefício do RGPS e seu valor máximo pode chegar no valor do salário dos ministros do STF. Gostaria de saber se já haviam alguma discussão a respeito da possibilidade de se considerar 2 vezes esse valor, ao invés do teto do salário de contribuição, que chegaria no total em torno de 13 mil. Eu vi discussão acadêmica, eu não vi discussão jurisprudencial, nas críticas que são feitas à reforma. Não sei se a Sibeli viu alguma discussão de processo. Eu também só vi discussão acadêmica e, assim, e muito na linha do teto previsto na lei, mas tratando ali dos 13 mil, é muito baixo, né? Então, a gente até, dependendo do que se quer negociar, a gente não aconselha também algumas negociações que podem ter aí esticar um pouco a corda aí de uma flexibilização se o grupo tiver muito no limite aí dos 13 mil. Né? Agora, esse limite dos 13 mil tem sido prestigiado, por exemplo, pela Justiça do Trabalho, nessa outra discussão, né, de homologação dos acordos extrajudiciais. Né? Os acordos extrajudiciais que têm sido levados para a Justiça do Trabalho, muitos deles não têm sido negociados ratificados em sua totalidade quando a pessoa recebe menos de 13 mil e passou de 13, têm sido homologados. Então, assim, a própria Justiça do Trabalho tem usado esse parâmetro da lei e não questionado isso, pelo menos nesse ponto aí da homologação dos acordos. Então. Tá bom. A última pergunta volta sobre o tema da base de cálculo da cota. Existe uma discussão hoje em dia sobre as funções que enquadram ou não a base de cálculo da cota de aprendizes. Para sanar essa questão, muitas empresas estão tratando esse tema em ACTs ou CCTs. Como vocês avaliam essa questão? Um pouco o que a Sibeli falou, né, na outra resposta, né? Pode ser, sim, um caminho. A gente sabe que o Ministério Público do Trabalho ele é muito sensível a essa questão das cotas, porque ela envolve uma série de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, em convenções. A gente sabe que tem uma questão de dignidade humana, de inclusão social, de ação afirmativa, que é importante. E a gente sabe que o Ministério Público do Trabalho ele
não é muito simpático a determinadas, por exemplo, cláusulas normativas que dizem, olha, você não precisa contratar portadores de deficiência, pessoas com deficiência. Mas, quando a gente tem as situações que a Sibeli, por exemplo, falou de trabalho em plataforma de petróleo, empresas de vigilância, que a gente tem trabalho em minas de subsolo, em que a gente tem condições que não são propícias aos portadores de deficiência, aí me parece que a empresa tem mais lastro para dizer essas atividades vão ser excluídas da base de cálculo do que simplesmente dizer a empresa não vai contratar deficiente ou a cota dessa empresa não vai ser de 2%, vai ser de 1%, vai ser de 0,5%. Então, assim, acho que tem um caminho, sim, mas primeiro tem que ser casuístico, a gente tem que ver realmente se faz sentido essa exclusão da base e argumento a empresa vai ter, certamente vai ter, porque a cota de deficiente não está listada, como a Sibeli falou, no artigo 611b da CLT, que tem lá os temas que são proibidos de serem negociados. Um argumento para fazer vai ter, a questão é que tem que ter alguma razoabilidade para poder encarar depois o Ministério Público do Trabalho na linha que eles adotam de preservação, de inclusão, etc. Aqui só completando, Luiz, porque a pergunta dessa vez era de aprendiz, né? Aí, de fato, o que a gente tem visto é que quando você calcula a base, com base na informação que hoje consta ali no Código Brasileiro de Ocupações, né? Porque quando você vai em cada função, tem um código, um CBO, e nesse CBO já fala se demanda ou não demanda formação profissional, o Ministério do Trabalho tem aceito a composição da base. Agora, se uma empresa tem alguma situação mais controvertida, né, e quer excluir o que, em tese, não seria passível de exclusão, aí eu acho que a resposta também se aproveita, porque não é algo que está muito claro, né, nem nas possibilidades de negociação possíveis ou impossíveis, mas aqui eu acho que o conceito, né, a forma de ter a base, ela é bem objetiva, então me parece que é um pouco mais difícil flexibilizar isso e ter um sindicato também muito aderente a essa ideia, teria que ter um racional do contexto real ali da situação e da necessidade da empresa para se negociar isso e levar a teste. Né? Acho que é só esse complemento aqui, por ser aprendiz, que eu acho que aprendiz em tese é mais objetivo do que deficiente, né? Porque deficiente é o número total de empregados, ponto, né? A lei não traz nenhuma especificidade. Toda razão. E queria aproveitar aqui, essa foi a última pergunta, né, Cláudia? Só para agradecer ao convite feito pela Câmara. Para nós foi um prazer imenso estar aqui, agradecer a participação de todo mundo, ficaram mais de 100 pessoas até o final, porque as perguntas foram muito ricas. Queria colocar nossos e-mails aqui à disposição, nossos telefones, nossos contatos, dizer que a gente vai estar atento ao STF com os temas trabalhistas e, de novo, desejar a todo mundo um feliz dia do advogado, quem for advogado. Cláudia, muito obrigado. Acho que a Sibeli também quer agradecer, né? Sim, mais uma vez a gente agradece essa manhã, acho que foi bem interessante e a gente estava com medo, né, da timidez da plateia, mas até que tivemos várias perguntas e todas muito boas, e isso ajuda muito a esse webinar ficar interessante. Então, mais uma vez, obrigada, Cláudia, obrigada à Câmara. Perfeito, nós que agradecemos a vocês por trazer muitos esclarecimentos sobre esses 3 temas específicos. É lógico que ainda vai sobrar umas dúvidas, discussão, mas é assim que nós temos. E antes de todo mundo sair, eu gostaria de pedir para preencher a nossa pesquisa de satisfação, que é importante para nós e para os palestrantes, então fiquem à vontade de responder e enviar a pesquisa. E, como já avisamos, nós vamos disponibilizar a apresentação, os dados de contato, e também vocês vão ter a chance de reouvir essa apresentação, que vai ser disponibilizada também a gravação desse webinar. E eu também, nós colocamos aqui no chat
vocês podem entrar no link sobre os nossos próximos eventos. Talvez tenha um evento que seja de interesse de vocês. São eventos dos mais diversos temas, não só jurídico, nós temos bastante outros temas que possam ser de interesse de vocês, ou se não tiverem de interesse de seus departamentos, fiquem à vontade de repassar para os seus colegas. E eu estou vendo que a gente já tem algumas respostas, vamos deixar aberto mais alguns segundos. E em complementação ao que o Luiz já falou, agradecer também a presença de vocês e uns parabéns a todos os advogados aqui presentes pelo dia de hoje. Acho que com isso, Francisco, podemos fechar a pesquisa e fechar também o webinar. Um excelente dia a todos vocês. Até mais.